Oi, oi, mulherada, sejam bem-vindas. Aqui é o lugar de todas nós. Eu sou a Má. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre hábitos negativos. Então, assim, hábitos negativos todo mundo tem, né? Geralmente, os piores são quando os hábitos negativos nos prejudicam diretamente, não os outros, porque você tá insistindo em fazer algo que te faz mal, que é ruim pra você, que te prejudica de algum jeito, e você tá lá com isso. É, Desculpa. Então, assim, é super importante nós termos autoconsciência sobre o prejuízo e o mal que nos faz. Então, assim, eu tenho um hábito negativo de tomar energético. Eu tenho consciência de que isso é ruim para minha saúde, que acelera a minha, ataca a minha ansiedade, acelera o meu coração, pode me causar problemas sérios de saúde. No caso, já tinha causado, então, eu esperei chegar no extremo de problemas de saúde para começar a mudar isso, mas não vem ao caso falar sobre isso agora. E aí, nesse caso, eu tenho essa consciência, essa autoconsciência sobre o prejuízo e o mal que me faz, mas e aí? Não adianta você ter só a consciência, você precisa agir em cima disso. Ou seja, parar com o consumo de energético, que é o exemplo que eu estou citando. Ou simplesmente achar outra opção, outra alternativa que não seja tão pesada como o energético que você queira, como cafeína, como taurina, o que que é que te faz depender tanto do energético. Então, assim, faça um interrogatório consigo mesma sobre aquilo que você faz que te prejudica, que te faz mal, mas é um hábito, sabe? Eu tenho um hábito negativo de pular o café da manhã. Mas aí eu passo mal porque eu fico em jejum a manhã toda. Se você passa mal, tenta preparar um café, deixar um café meio que pré-pronto um dia antes, ou faça algo que dê para congelar e descongele no café da manhã e aqueça. Tem formas de achar como você comer. Ou simplesmente compre em algum lugar, né? Mas aí você vai ter um outro problema negativo, que é gastar demais. Mas tente achar, ter uma estratégia para melhorar esse hábito negativo seu e deixar que ele não exista mais, mas também sem te prejudicar, né? Então, assim, ter a consciência também de que não deveríamos ter ou reproduzir esses hábitos é um ponto muito importante, porque quando você enxerga que aquilo que você sabe que te faz mal, você tá lá consumindo aquilo que te faz mal, ou fazendo aquela situação, enfim, tendo aquele contato e alimentando aquilo que te faz mal. Você tem a consciência de que isso faz mal para você tem a consciência de que você não deveria fazer isso, ou ter aquilo, ou reproduzir, seja lá esse comportamento aí, que é um hábito negativo. E aí, você só tem consciência, o que que você vai fazer? Tem que agir, tem que achar uma estratégia para fazer o contrário disso. E assim, é muito difícil. Tem vários livros sobre autoajuda falando sobre hábitos, hábitos negativos também, eu já achei alguns. Tem aqueles livros bem famosinhos que aparecem na Shopee, 365 hábitos, sabe, para sucesso, para não sei o quê. Então, assim, vale tentar tanto os livros quanto mudar os seus hábitos, que é basicamente os livros estão falando sobre as mudanças de hábitos dentro da sua realidade, dentro do seu cenário, dentro do que é viável para você, obviamente. Eh, eu entendo a dificuldade que é resetar, né, e fazer essa transição de mudanças de hábitos, principalmente porque o ser humano realmente tem dificuldade com a mudança. Mas, eu não tenho muita dificuldade com mudanças, mas eu tenho uma dificuldade em troca a transição de hábitos ou de algumas informações. Nem que leve um dia, 2 dias, no máximo, assim, que demora.
para eu me acostumar. Mas, os hábitos, dependendo daquilo que você tem, que você tá estendendo, deixando ele ter mais tempo, mais tempo, mais tempo, quanto mais tempo você tem aquele hábito negativo que não te ajuda em nada, só piora, te prejudica, te deixa mais pobre, eh, te deixa mais doente. Então, assim, quanto mais tempo você mantém, pior é para você trocar. Então, quando você vê que você tá tendo uma atitude que te prejudica, um hábito ruim, ai, sei lá, eu vou dormir sem lavar a louça, mas aí eu sempre me atraso no dia seguinte porque eu tenho uma pilha de louça pra lavar. Então comece a lavar a louça antes de dormir, sabe, pra não ficar louça acumulada. São essas questões, assim, que ajudam demais a você parar com os hábitos negativos, que é você inverter. Então, não lavar a louça é um problema? Vou lavar a louça e vai ser a solução. Claro, gostaria que todos os hábitos negativos fossem simples assim, mas, e a gente entende, tem dias que você tá exausto, esgotada, tem dia que a mulher dona de casa tem que escolher se ela vai lavar louça, se ela vai jantar, se ela vai tomar banho, lavar o cabelo. Então, assim, são muitas coisas para se fazer. É um operacional muito grande, eu entendo, mas tem que tentar, sabe. É desafiador para todo mundo, não tem sido tanto desafiador pra mim hoje ultimamente ficar parando sem energético, mas confesso que sim, hábitos negativos são desafiadores mudá-los. E mais ainda dar a certeza pra si mesmo de que ele é um hábito negativo, que é uma coisa que te prejudica, sabe. Eu demorei muito tempo para enxergar o quanto o energético me prejudicava na minha questão de saúde, o quanto ele contribuiu para o meu aumento de peso, o quanto ele dava muitos gatilhos da minha ansiedade e atacava a minha ansiedade. Então, assim, a troco de quê? Qual era o resultado? Cadê o benefício disso tudo? Então, tem que também enxergar que os hábitos negativos, eles tiram a a possibilidade de ver de existir, de haver um benefício. Então, por isso é bem difícil de mudar, mas é importante mudar, é importante entender. Às vezes você precisa pedir ajuda. Acompanhamento psicológico ajuda demais para você ter essa clareza, essa visão dos hábitos negativos que você tem consigo mesmo para tentar mudá-los. E a terapia nada mais nada menos que é um especialista, né, capacitado para te dar ferramentas, conselhos, para você conseguir tornar converter esses hábitos negativos em, hábitos melhores para você, mais saudáveis, menos nocivos, menos prejudiciais. E, por exemplo, o energético, você troca, eh, seja lá a substância que você é viciado no energético, cafeína ou taurina, você troca por uma manipulada, que é mais natural, por exemplo, fica um tempo nela, e aí pronto, quando você vai ver, você não precisa de mais nenhuma. Ou se você é um pouquinho extremista, assim como eu, tem certeza que não é aquilo que você quer, tem certeza que você quer largar aquele vício, aquele hábito que te prejudica, você para. E vai contando a vitória de cada dia sem, sabe? Sem esse hábito, sem esse produto, essa situação, esse comportamento, porque não são só eh, problemas alimentares que a gente tem como hábitos negativos. Nós temos com nós mesmos, principalmente com nós mesmos, nós temos com os outros, nós temos com família, nós temos com o ambiente que nós estamos, seja trabalho, seja casa, relacionamentos, tanto amizades quanto não amizades. Então, assim, hábitos negativos. Eu conheci pessoas que não sabiam pedir desculpa. Ao meu ponto de vista, isso é um hábito negativo. A pessoa não consegue enxergar que ela errou e que tá tudo bem ela pedir desculpa, ela falar: "Ah, não, errei mesmo, reconheço meu erro e vou melhorar, porque é normal, acontece". Ou mudar de ideia também. Tem gente que acha que eu vejo, né,
tem pessoas que têm muita dificuldade de mudar de ideia e entender que elas podem evoluir, que elas podem realmente mudar, que novas situações vão chegar no convívio dela, ela vai experienciar coisas novas e isso vai fazer com que ela tenha novos pontos de vista, então uma nova opinião. Logo, por o fato dela não se abrir e não enxergar que isso é possível, não é viável, é um hábito negativo. Então, tem várias possibilidades, vários cenários de hábitos negativos. Eu tô colocando aqui como forte hábito do energético, porque realmente quem me conhece sabe que eu era muito viciada em energético. Eu tinha cada dia uma lata diferente, um sabor diferente para descobrir, e ainda tinha esse vício em achar latas diferentes para saber se os sabores eram bons enfim, achar a lata de outra cor e de outro estilo. E assim, não é porque é difícil que tem que desistir. Antes de parar mesmo, tenho que lembrar que eu já vivi muito tempo sem e estava tudo bem. Por exemplo, eu bebi energético há uns 4 anos seguidos. E aí eu percebi que, assim, se eu não tenho 4 anos de idade. Então, antes disso, existia uma vida sem energético. Então, eu não vou voltar a ter a mesma vida sem. Mas é bom lembrar que antes de você usar isso, eu tô usando o energético como muleta, como vício, como exemplo, né? Porque é um hábito negativo, geralmente uma muleta que você tem para se apoiar por uma justificativa que você quer encontrar e você usa meio que como desculpa. E aí eu tô. eh, Faz 4 anos que eu comecei a tomar energético, e aí eu percebo que antes disso eu tinha uma vida que eu não tomava. Então, por que não tentar fazer essa rotina ainda existir? O que que eu bebia? O que que eu fazia? Quando eu queria acordar e fazer acontecer, o que que eu fazia? Eu não forçava a barra. Essa é a questão. Às vezes a gente tá numa, sabe, numa loucura assim de que, nossa, eu tenho que fazer tal coisa acontecer. Você pode fazer acontecer. Não precisa entrar e usar uma muleta e ficar nessa muleta por muito tempo para fazer acontecer. Não precisa, na verdade. Eh, Só que é difícil a gente admitir essas coisas. Assumir que não precisa de uma muleta, assumir que consegue, sabe, se desenvolver melhor. É complicado, eu entendo. Porque também sou humana e porque também passo por isso. E eu achei uma frase que faz muito sentido para, de certa forma, esse contexto que a gente está conversando aqui. A frase é: observe o quanto é difícil mudar a si mesmo e você entenderá como é ingênuo acreditar que pode mudar outra pessoa. Então, assim, a dificuldade, o desafio de mudar os seus hábitos negativos e converter eles para hábitos positivos ou neutros ou saudáveis, ou até menos nocivos, né? Porque às vezes você realmente está se matando. E, obviamente, isso não é bom, né? Não preciso nem dizer que não é legal se desviver e nem quero me aprofundar sobre essa parte. Mas assim, vou repetir a frase. Observe o quanto é difícil mudar a si mesmo, e você entenderá como é ingênuo acreditar que pode mudar outra pessoa. Então, assim, é desafiador sim mudar os seus hábitos. É desafiador, desconfortável, totalmente desconfortável mudar os seus hábitos, mudar a pessoa que você é, seja naquilo que tá te incomodando. Lembrando que as mudanças têm que ser aquilo para você, aquilo que é sobre você e aquilo que faz mal para você. Obviamente é bom sempre ter um filtrinho ali ligado, né, funcionando para ver se você tá fazendo mal para outras pessoas, mas foca em fazer bem para você, em ter hábitos bons, neutros e saudáveis para você. Porque infelizmente a gente é a primeira pessoa que se machuca e que se estraga. Depois a gente dá espaço, brecha, liberdade para as outras pessoas virem e fazer a mesma coisa ou coisas piores com a gente. Então, tem muito a ver com amor próprio, tem muito a ver com alto valor, tem muito a ver com você primeiro para depois o outro. Eh, Se eu não me engano, tem uma base psicológica falando sobre isso, sobre os
os meu Deus, eu esqueci a palavra. Sobre o que a gente deixa acontecer com a gente, o outro vê e depois ele quer fazer igual. Não consigo achar um termo específico, esqueci o que que eu exatamente o que era para falar, mas é nessa linha de raciocínio aqui. Então, claro que essa frase que eu repeti, vou repetir só mais uma vez. Observe o quanto é difícil mudar a si mesmo e você entenderá como é ingênuo acreditar que pode mudar outra pessoa. É para você entender que hábitos aqui eu estou encaixando no contexto dos hábitos negativos. Para você entender que sim, é desafiador, mas que é possível sim mudar seus hábitos, mas depende 100% de você. Não depende de outra pessoa. Tem que partir de você. Você tem que estar interessado em mudar para você e ser apenas um reflexo para os outros. Porque a gente tem muita mania, as pessoas nos impõem essa mania de sempre ter que melhorar para os outros e para a gente pode ser qualquer coisa. A gente tem que ter o copo mais bonito para visita, mas você não pode beber no copo mais bonito da sua casa. Então, assim, não faz sentido isso, sabe? Você é a pessoa mais importante da sua casa. A visita vem de vez em quando. Você nunca vai usar uma coisa bonita porque tem que ser para os outros. Então, assim, querendo ou não, isso aí foi espalhado, de certa forma, por pessoas mais velhas que a gente, mais velhas de outras gerações, e que se você guarda essa informação e repassa, você está reproduzindo e não é uma verdade. E não é, na verdade, um hábito bom. Tá vendo? Tá vendo que é um hábito negativo também? Então, assim, é sempre bom refletir sobre seus próprios hábitos, sobre o que te faz bem, o que te faz mal, o que você tá fazendo sobre isso. E se você quer mudar, mude. Tente, é desafiador sim, mas tem como mudar. E essa frase que eu repeti 3 vezes, eu vou encaixar em outro vídeo aqui, em outro episódio, porque eu também ela tem uma utilidade nesse contexto aqui que eu tô falando com vocês, mas eu também não concordo 100% com ela, porque em outro contexto aqui eu não acho que ela é tão verdadeira assim. Observe o quanto é difícil mudar a si mesmo e você entenderá como é ingênuo acreditar que pode mudar outra pessoa. Bom, todo mundo tem hábito negativo. Você não pode mudar o dos outros, então mude os seus. Porque eu sei que é desagradável conviver com o hábito dos outros, mas os mais prejudiciais são aqueles que nós mesmos fazemos com nós mesmos. Então, tentar mudar por eles já é um grande começo. E aí, depois disso, a gente começa a relevar, porque pelo bem da convivência, harmonia e equilíbrio que tem que relevar os hábitos negativos de algumas pessoas. Claro, sempre lembrando de contextos e situações. Se tá te desrespeitando, se tá violando o seu espaço, por favor, tome uma atitude sim, com toda certeza. Bom, esse é o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso trazer mais partes também sobre mais sobre o assunto, né, de hábitos negativos, mais episódios. Então, para isso, comentem bastante se vocês querem ou não mais a parte 2, né, desse assunto. Curte esse vídeo, por favor, compartilha com as suas amigas, pede para elas se inscreverem aqui no canal, curtir também, compartilharem e assim em diante. Eu desejo que o meu canal seja próspero, assim como desejo que a sua vida seja próspera. E eu fico aqui no episódio de hoje. Aqui, né, se encerra. E eu espero ver vocês no próximo episódio. Beijo! Tchau!